É isso, galera! Meu muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Nesse exato momento, você vai ver na sua telinha aqui no Urubu Interativo a chegada dos jogadores do Flamengo a Salvador. O Flamengo que fez uma super viagem após ganhar a Libertadores, a primeira partida é contra o Deportivo Táchira na Venezuela, e agora chega a Salvador nesse super ônibus e você vai acompanhar com a gente todo o desembarque dos jogadores do Flamengo e de todo o elenco. Lembrando que no final desse desembarque terá trechos exclusivos da entrevista de José Boto aos jornalistas presentes da imprensa que estão em Salvador. Então já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigado pela sua audiência até o presente momento. O Urubu Interativo agradece muito. Nós da equipe Urubu Interativo estamos sempre juntos com você, trazendo 100% das informações e trazendo também 100% de tudo que acontece no dia a dia do rubro-negro. Chegada, saída, coletiva, se encontra aqui no Urubu Interativo. E o primeiro a descer do ônibus é o técnico Felipe Luiz. Já tá aí bem na cara, falou na última coletiva que não gostou muito da atuação do Flamengo, não foi a atuação que ele esperava do elenco rubro-negro, mas mesmo assim foi um jogo extremamente difícil, aí acenando para os torcedores que estão presentes agora no exato momento. O técnico Felipe Luiz com certeza extremamente cansado, tendo em vista que ele também falou na coletiva. O Flamengo fez uma viagem de quase 10 ou 12 horas no avião. Então aí já estão descendo algumas pessoas, ali tá o Paiva, e agora o diretor de futebol José Boto conversa ali juntamente também com o Gabriel Skinner e o Felipe Luiz. Os membros aí da logística, comissão técnica do Flamengo, os seguranças também do Mengão, já estão fazendo ali a separação das malas, porque daqui a pouquinho os jogadores do Flamengo devem descer para poder se alocar no hotel presente em Salvador. Lembrando que o Flamengo joga contra a equipe do Vitória no domingo e volta para o Rio de Janeiro. E o próximo compromisso do Flamengo no Rio de Janeiro é na quarta-feira contra o Central Córdoba. E você verá tudo aqui no Urubu Interativo, estaremos lá. O primeiro jogador a descer do Flamengo é Alan. Aí já procurando a mala, depois você vai ver ali Matheus Gonçalves, você também tá vendo aí, aqui no seu lado esquerdo, o Juninho, aí Matheus Cunha também, Juninho, que foi o grande nome dessa partida da Libertadores. Agora você tá vendo ali a passagem o Alexandro, o Ayrton Lucas, os jogadores do Flamengo vão chegando, aí tá o Joshua, menino do Sub-17, o Léo Ortiz aí, ó, levando um travesseiro, com certeza, né? A viagem muito cansativa, os jogadores do Flamengo chegando. Luiz Araújo também é o próximo a descer, o Matheus Cunha e o Ortiz aí buscando as malas. Você tá vendo aí o Cleiton, Michael, aí o João Vitor, nossa cria da base, nosso super zagueirão. Você tá vendo o Daniel Salles passando lá, Luiz Araújo indo embora agora, Bruno Henrique na tela do Urubu Interativo também passando nesse exato momento. O Everton Araújo, o próprio Alexandro, o goleiro Diogo Alves, os jogadores do Flamengo e Eric Pulgar agora. Aí também passando aí Guilhermo Varela. Os jogadores do Flamengo, um a um, vão deixando o ônibus e você já vai acompanhando. Nico de la Cruz também é outro jogador que acaba de passar. O Rossi, goleirão do Mengão, fechou o gol lá contra a equipe da Venezuela, o Deportivo Táchira. Aí agora vão passando alguns membros da comissão técnica. Aí também Ivan Palanco, né, que é o treinador adjunto do Flamengo, né, é o treinador substituto. A galera vai passando, o médico do Flamengo aí, o Fernando Sasaki, e todo o DM do clube. Jogadores do Flamengo ainda tem alguns para descer, acho que já se encerrou todos os jogadores do Flamengo. Agora você vai ver na comissão técnica do mais querido passando. E eu já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever, porque vai ser muito importante. Estamos com a meta de bater 105 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda e da sua colaboração. Você vai ficar agora com a entrevista do José Boto para os jornalistas que estavam presentes da imprensa na noite de hoje no hotel em Salvador. O Boto que falou com exclusividade com os amigos da imprensa e você vai acompanhar a partir de agora. E eu já vou me despedindo por aqui. Então deixa o seu like, se inscreva. Muito obrigado por você assistir o vídeo até esse momento. Tamo junto! Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Pode falar um pouquinho, primeiro de tudo, sobre a logística do Flamengo, essa viagem, a vinda até aqui, saindo da Venezuela, chegando agora, né? Você até estava brincando sobre não saber se está jantando, se está almoçando, porque uma logística bem difícil, né? Viagem longa. Fala um pouquinho pra gente, você acha que isso, em que ponto, né, isso prejudica o Flamengo, em que ponto isso pode atrapalhar também, e como os jogadores estão lidando com essa logística complicada? Ainda bem que fizesse essa pergunta, porque
há aqui várias coisas que eu acho que as pessoas devem saber, principalmente a torcida, que é a dificuldade de uma viagem como esta. Nós demorámos 13 horas para chegar a Táchira, ou seja, nós jogámos, nem 24 horas tínhamos de estar no local do jogo, e está a fazer agora 12 horas desde que saímos de Táchira. E não é 12 horas no mesmo avião, não é? Quer dizer, o avião era o mesmo, mas teve que fazer um stop, 1 hora de ônibus, depois 3 horas até a Manaus, depois mais 3 horas até aqui, agora mais ônibus, e isto é muito cansativo. Eu queria exaltar a forma como os jogadores encaram isto, sem nenhuma queixa, com um profissionalismo enorme, e fizeram o jogo possível nas condições que tínhamos para disputar este jogo. A logística foi excelente, era impossível fazer melhor. O Flamengo fez de tudo para que fosse o mais simples para os jogadores, mas devido às condições do país não foi possível fazer melhor. Não foi possível fazer um voo direto, por exemplo, partirmos depois do jogo, que chegávamos aqui e ainda dormíamos aqui. Só que a forma como estes jogadores encaram isso, o profissionalismo, é aquilo que nos dá a confiança para o futuro. Não fizemos o nosso melhor jogo, mas não havia condições para fazer melhor do que fizemos. Ok, então é o Bruno Henrique, ele falou, né, após a partida, sobre essa dificuldade, mas valorizou os 3 pontos conquistados mesmo, né, com toda essa questão de logística. E agora já falamos sobre a viagem, quero fazer algumas perguntas que a torcida quer saber a respeito da movimentação do Flamengo. Falou-se muito nos últimos dias sobre Andreas Pereira, o Flamengo que já falou que vai procurar um meio-campista na próxima janela, mas o nome do Andreas foi ventilado. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é verdade, que você esclarecesse pra gente e pra galera, que alguns querem, outros não querem, então acho que vale um esclarecimento. Primeiro dizer que não é minha maneira de trabalhar divulgar os contactos que temos. Isso porquê? Porque isso faz os jogadores serem mais caros, dificulta as negociações, mas em relação ao Andrés Pereira, que eu considero um belíssimo jogador, não é o meia que andamos à procura. Portanto, para aquela posição, não será ele, com certeza. É outro perfil de jogador, outro tipo de jogador, um jogador mais parecido com o Arrascaeta, para que dê ao Arrascaeta o descanso que ele também merece, não é? Para não ter que fazer todos os jogos, porque é uma posição onde não temos nenhum substituto, não é? Não temos nenhum substituto, e é isso que andamos à procura. Sem grandes stresses, há tempo, e aí, porque este elenco dá-nos essas garantias de que, mesmo com um elevado número de desfalques, a equipa performa bem, ganha os jogos. Não ganhou contra o Inter, mas fez um excelente jogo de futebol. Agora ganhou na estreia da Libertadores com uma logística difícil, e algo que eu acho que eu li por acaso, que já não acontecia há alguns anos, não é? Ganhar fora. Desde 2022. O que há que valorizar isso. É óbvio que nós compreendemos, nós também queremos jogar sempre muito bem, mas quando não se pode, ganhar é importante. Ok, então só reforçando, o Andreas Pereira, não, ok. Não é o meia que andamos à procura. Mas pode acontecer. Noutra posição qualquer, se sair, é verdade que nós procurámos ele na outra janela, quando havia a possibilidade do Gerson sair. Logo aí eu estou a dizer, como é que o vemos? Não o vemos na mesma posição que andamos à procura, que é alguém que dê descanso também ao Arrascaeta. Ok, e mudando de assunto agora, Boto, falar sobre uma situação, né, do Kleber dos Santos, que era técnico do Sub-20 do Flamengo até pouco, acabou não ficando no cargo, e aí agora, por último, foi demitido, e ele usou as redes sociais para falar. As redes sociais não, né? Ele deu uma entrevista falando sobre essa demissão, como ele encarou essa demissão. Queria saber agora o lado do Flamengo a respeito disso. Ele que não ficou no Sub-20, ia ficar num outro cargo, né, o que parece, e agora foi desligado do clube. Não, a questão aqui é
é um processo normal no futebol. É uma decisão que nós tomamos de substituir o técnico do Sub-20. Eu já expliquei que era aproximar mais a metodologia de treino àquilo que se faz na equipa principal. E ao Kleber eu desejo as melhores felicidades, uma carreira ótima como treinador, sem qualquer problema nem polémica em relação, nem sequer li o que ele disse. Ok. Tá? E agora não tem como a gente não falar de Jorginho, né? Jorginho, tudo isso. É sempre um tema. E aí fica a expectativa para essa contratação, algumas atualizações vão surgindo, até mesmo na imprensa, né, de reunião que vai acontecer, de empresário que pode ser que venha para o Rio de Janeiro assistir um jogo da Libertadores. Saiu muita coisa nos últimos dias, eu quero saber, né, a atualização dessa longa negociação que vem acontecendo com o Jorginho. Não, a atualização também nós nunca negamos que é um jogador que nos interessa. Estamos num processo negocial e, como já lhe disse, eu nunca revelo nada do processo negocial. O que vem a público 99% das vezes não é verdade. E estamos num processo negocial. Eu já disse, a bola está do lado dele, do Jorginho. Ele vai tratá-la bem e vai jogar connosco este jogo. Sobre as renovações, Gerson, Varela, como tá as renovações de jogadores? Está tudo em andamento e na altura certa vocês vão perceber. Tá? E por último, não menos importante, só essa para acabar, muito se fala sobre o Flamengo priorizar o Campeonato Brasileiro, que já foi dito tanto pelo BAP, você também já falou isso, o técnico Felipe Luiz. Até que ponto, o que significa, né, internamente essa valorização do Campeonato Brasileiro, se é em detrimento às outras competições, se é em comparação aos últimos anos? Pode esclarecer? A questão de priorizar em alguma situação de grande complicação que nós tenhamos que fazer uma escolha, ela vai ser sempre a do Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer que nós não vamos jogar e entrar em todas as competições para as ganhar. Isso vamos, de certeza. Ora, numa situação extrema em que vamos ter que fazer uma escolha, ela vai recair sempre sobre o Campeonato Brasileiro. Mas, como disse, nas outras nós vamos entrar também para ganhar. Ok, e o chat agora pediu, então eu vou respeitar o chat, querem que você fale sobre o De Bruyne. Ele que está, né, saiu notícia que ele está em fim de contrato, não é isso, gente? E existe uma expectativa para a torcida, o chat está empolvoroso. Essa para mim é nova, essa do Kevin De Bruyne é nova. Hein? A torcida pediu aqui no chat. A torcida às vezes também dá umas ideias boas. Hein? Vamos lá ver nome, como okay. é que... Exatamente, é um bom nome, vamos ver o que é que se passa com ele. Tá? Obrigado, boa. Lá. Muito obrigada, boa noite.